Grávida de 8 meses, ela encontrou o ex-marido e sua nova esposa na frente de um restaurante. Mas eles não imaginavam que o segredo descoberto mudaria tudo. A brisa de um final de tarde paulistano, fria e carregada com o cheiro de asfalto úmido, anunciava um inverno que já se instalava na alma da cidade. Paula sentia o peso dos seus 8 meses de gestação em cada passo lento pela calçada da rua Oscar Freire. O corpo estava exausto, mas um calor miúdo aquecia seu peito. Dentro da sacola de papel pardo que ela abraçava contra o ventre, um par de meias de lã, minúsculas e na cor de um doce de leite cremoso, era a promessa tangível de uma vida prestes a começar. O sino da loja de artigos para bebês soou atrás dela, um adeus delicado que se perdeu no ruído urbano. Por um instante, o sol baixo e dourado a cegou. Foi no reflexo da vitrine de um bistrô francês ao lado que ela se viu. O ventre proeminente, a pele cansada, o cabelo preso num coque frouxo e um vestido de malha cinza que não lhe fazia favores. A imagem, no entanto, foi subitamente estilhaçada. Duas figuras passaram, de mãos dadas, deslizando por uma realidade da qual ela não fazia mais parte. Era ele, João, seu ex-marido. E ao seu lado, Luciana, a nova esposa, envolta num vestido branco que parecia uma afronta. Por uma fração de segundo, os olhos de João encontraram os de Paula através do vidro e ele estancou. Um espasmo de choque, talvez culpa, atravessou seu rosto antes que a máscara da indiferença voltasse ao lugar. O coração de Paula deu um salto doloroso, um nó amargo se formando em sua garganta. Luciana, por outro lado, abriu um sorriso lento, calculado, como uma predadora que saboreia o momento exato do encontro. Antes que Paula pudesse recuar, a porta do bistrô se abriu, liberando uma lufada de ar que carregava o aroma de manteiga de ervas e vinho caro. A mão de Paula apertou a sacola com tanta força que o papel estalou. "Olha só", disse Luciana, a voz um veneno adocicado, inclinando a cabeça, como se tivesse feito uma descoberta fascinante. "A barriga já está enorme. Falta pouco, não é?" Paula permaneceu em silêncio, o ar preso nos pulmões. Os olhos de João desceram para o ventre dela. Demoraram-se ali por um instante que pareceu uma eternidade. E então desviaram-se rapidamente, como se a visão fosse uma acusação em si. Mas Paula conhecia aquele olhar. Era o resquício de um homem que um dia se importou. Com um gesto deliberado, Luciana ergueu a mão esquerda, permitindo que o diamante em seu anel capturasse a luz do sol, um brilho ofuscante e cruel. "Que coincidência nos encontrarmos." "Acabamos de chegar para a nossa reserva", ela disse, cada palavra uma punhalada. Paula se lembrou das promessas vazias de João, dos almoços de sábado que nunca aconteceram, sempre substituídos por um "desculpe, amor, estou preso no escritório." Ela engoliu o nó na garganta, a humilhação queimando por dentro. "Bom apetite", conseguiu dizer, a voz mais firme do que se sentia. Um garçom passou apressado, equilibrando 2 taças de espumante. Luciana, sem soltar o braço de João, pegou uma delas e ofereceu a Paula um sorriso tão fino que poderia cortar. Foi nesse momento que algo mais chamou a atenção de Paula. Enquanto João ajeitava o paletó, um envelope preto, discreto, assomou do bolso interno. A luz do sol bateu de leve nas letras em relevo dourado. Ferreira em Bastos, Auditoria e Compliance. Um aviso de auditoria. Uma investigação financeira. Por que ele levaria um documento como aquele para um encontro romântico? Luciana se inclinou, baixando a voz, mas garantindo que Paula ouvisse. "Boa sorte com tudo isso." Naquele instante, seu filho se mexeu dentro dela. Um chute forte, insistente, como se quisesse lembrá-la de que ela não estava sozinha. Paula pousou a mão sobre o ventre, um gesto de proteção e cumplicidade.
Do outro lado do vidro, um homem sentado ao bar ergueu os olhos. Terno escuro, gravata de seda, um ar de quem observa o mundo sem ser notado. Seu olhar varreu o ambiente, pousou em João por um instante, frio, analítico, como o de alguém que já sabe mais do que deveria. Mais tarde, Paula descobriria que aquele homem, um estranho para ela, era uma peça-chave na auditoria que estava em curso, um cão de guarda silencioso dos números. Naquele momento, porém, ele apenas pousou sua xícara de café e se virou. O sorriso de Luciana se alargou. Ela deu um passo à frente, o perfume dela, uma fragrância floral excessivamente doce e enjoativa, invadindo o espaço de Paula. Não perca seu tempo se apegando ao que não é mais seu, ela sibilou. Finalmente, Paula encontrou seus olhos, a dignidade se reerguendo como uma muralha. Eu nunca pedi por nada que não fosse meu por direito. Por um momento, o rosto de Luciana se anuviou. A máscara de superioridade vacilou. Mas ela se recompôs rapidamente, rindo baixo e batendo com a unha no diamante do anel. Este mundo não é para amadores, querida. Com a assinatura certa, tudo pode desaparecer. Casamentos, por exemplo. Paula mordeu o lábio com força, sentindo o gosto metálico de sangue. A dor antiga, a ferida da traição, ameaçou transbordar, mas ela se manteve firme. Felicidade de verdade não se constrói sobre a infelicidade dos outros. Luciana soltou uma gargalhada, puxando o braço de João como se ele fosse um troféu recém-conquistado. Amor, não vamos deixar nossa mesa esperando, principalmente com a situação dela aqui fora. Foi a primeira vez que Paula sentiu. Não tristeza, não humilhação, mas uma raiva fria, cortante e lúcida. João finalmente falou, a voz baixa, tensa. Já chega, Luciana. Mas ele não olhou para Paula. Ele não a defendeu. Luciana o ignorou completamente, os olhos brilhando de malícia. Mas me diga uma coisa. Ela fez uma pausa, saboreando as palavras. Quem vai assumir essa criança? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Paula cambaleou, o mundo girando por um segundo. Mas seu bebê chutou de novo, mais forte, ancorando-a na realidade. Ela se endireitou, a coluna ereta, o queixo erguido. Meu filho terá o nome de quem o protege, não de quem o abandonou. O burburinho da rua pareceu silenciar. Um casal que discutia na porta do bistrô se calou. Até mesmo a hostess, dentro do restaurante, ergueu o olhar. João encarava o chão, a postura de um menino pego na mentira. Luciana, porém, sorriu novamente, triunfante. Veremos. E antes de desaparecer pelas portas de vidro, ela lançou uma última farpa, alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. Boa sorte sendo mãe solteira. Nem todo mundo quer um filho sem o nome do pai na certidão. As portas se fecharam, deixando Paula a sós com seu reflexo distorcido, cansado, pesado, mas não quebrado. A imagem daquele envelope preto brilhava em sua mente. O olhar calculista do estranho no bar queimava em sua memória. Luciana achava que tinha vencido. Mal sabia ela que ambos tinham acabado de acender um fogo que não conseguiriam mais controlar. Ao chegar em casa naquela noite, o tremor em suas mãos era incontrolável. A sacola com as roupinhas de bebê ficou esquecida no sofá. Um símbolo de uma alegria momentânea, agora ofuscada pela crueldade do encontro. Paula se deixou cair na poltrona ao lado da janela, o corpo pesado e dolorido. As luzes da cidade se borravam, transformando-se em manchas de cor através de uma película de lágrimas que ela se recusava a derramar. A humilhação era uma ferida aberta, mas a imagem daquele envelope preto, Ferreira em Bastos, auditoria e compliance, era uma pergunta que latejava em sua mente, uma anomalia no meio do caos emocional. Aquilo não se encaixava. Nos dias seguintes, Paula tentou criar uma rotina, um casulo de normalidade. Mas o destino, com seu senso de humor perverso, parecia determinado a testar seus limites.
Foi numa tarde cinzenta, enquanto voltava de uma consulta médica, que os viu novamente. Parados na mesma calçada, em frente ao mesmo bistrô, como se fossem atores presos em uma peça de um ato só. Desta vez, Luciana estava sozinha, falando ao celular com uma expressão irritada. Ao ver Paula se aproximando, ela encerrou a ligação abruptamente, o rosto se transformando numa máscara de desprezo. Ora, ora, disse ela, bloqueando o caminho de Paula, os saltos agulha fincados no concreto. 8 meses e ainda perambulando por aí sozinha. Não se cansa de fazer esse papel de coitada? O tom era melado, envenenado. Paula pressionou a palma da mão sobre o ventre, buscando equilíbrio, buscando força. Com licença, Luciana, eu preciso passar. O sorriso de Luciana se acentuou. Me diga, já decidiu quem vai assumir essa criança? Porque, pelo que sei, o João está muito ocupado limpando a própria vida para se preocupar com os restos da antiga. A respiração de Paula ficou presa. As mesmas palavras, a mesma crueldade, agora disparadas como uma bala a queima-roupa. E então, algo dentro de Paula se rompeu, não com raiva, mas com uma clareza exausta. A única coisa que meu filho precisa que alguém assuma é o amor e a proteção. E isso, Luciana, ele já tem de sobra, coisa que dinheiro nenhum pode comprar. Os olhos de Luciana se arregalaram surpresos. Ela não estava acostumada a revides. Antes que pudesse formular uma resposta, uma voz calma cortou o ar tenso. Está tudo bem por aqui, Paula? Ambas se viraram. Era Carlos, um antigo colega da firma de contabilidade onde trabalharam anos atrás. Ele segurava um copo de café, a expressão serena, mas os olhos atentos, lendo a tensão na atmosfera instantaneamente. Ele se aproximou, posicionando-se sutilmente ao lado de Paula, criando uma barreira discreta. Que comovente! Bufou Luciana, recuperando a compostura. A cavalaria chegou. Ela lançou um olhar de desdém para Carlos e depois para Paula. Não perca seu tempo, querido. Ela adora uma plateia. Com isso virou-se e entrou no bistrô, deixando um rastro de perfume caro e veneno no ar. Você está bem? Perguntou Carlos, o tom de voz genuinamente preocupado. Paula soltou o ar lentamente. Vou ficar. Obrigada, Carlos. Há quanto tempo, disse ele, um sorriso gentil surgindo. Ouvi dizer que você estava se preparando para a maior promoção da sua vida. Ele olhou para a barriga dela e o comentário aqueceu o coração de Paula. Mas me preocupo. Tenho ouvido alguns rumores no mercado financeiro sobre a nova gestão da empresa do João. Coisas sobre irregularidades. O pulso de Paula acelerou. O envelope preto. Os rumores. Que tipo de coisas? Ela perguntou, a voz baixa. Carlos hesitou. Olha, não quero te alarmar, mas como seu amigo e sabendo o seu histórico com ele, apenas tome cuidado, proteja-se. Ele então mudou de assunto, como se não quisesse aprofundar o tema ali. Que tal um café qualquer dia desses, para colocar o papo em dia de verdade? Eu adoraria, respondeu Paula, sentindo uma onda de gratidão. Naquela noite, as palavras de Carlos ecoaram em sua mente. Proteja-se. Não era mais apenas sobre dor emocional. Havia algo mais, algo perigoso borbulhando sob a superfície. Pela primeira vez, Paula sentiu a necessidade de agir, não por vingança, mas por autopreservação. Pegou o notebook e, com as mãos firmes, começou a pesquisar. Procurou por advogados de direito de família, especialistas em registro de nascimento e direitos parentais. Marcou uma consulta para a semana seguinte. Seu objetivo era claro: garantir que pudesse registrar sua filha com seu sobrenome, de forma independente, sem precisar de uma única assinatura ou consentimento de João. Depois, abriu uma nova pasta em seu computador, protegida por senha. Nela, começou a organizar tudo o que tinha:
cópias dos papéis do divórcio, e-mails antigos e um novo documento de texto onde anotou a data, a hora e o local do encontro, o nome da firma de auditoria no envelope e a descrição do homem no bar. Era um pequeno dossiê, um seguro. Ela não sabia se um dia o usaria, mas o simples ato de organizar os fatos, de transformar a dor em dados, lhe deu uma sensação de controle que não sentia há meses. Ela não era mais uma vítima à deriva. Era uma mãe construindo silenciosamente a fortaleza que protegeria seu filho. E essa foi sua primeira vitória. 2 dias depois, eles se encontraram. O local era um pequeno café na Vila Madalena, espremido entre um sebo com cheiro de poeira e tempo e uma lavanderia cujo vapor quente embaçava as janelas. Era um lugar anônimo, e era exatamente disso que Paula precisava. Ela chegou mais cedo, acomodando-se com dificuldade num sofá de canto. Em sua bolsa, além dos itens de sempre, estava um pequeno caderno onde anotara as perguntas que faria à advogada na semana seguinte. Era um lembrete de seu novo propósito. Carlos chegou na hora marcada, uma pasta de couro surrado debaixo do braço. Ele parecia mais velho do que ela se lembrava, com mais linhas de expressão ao redor dos olhos, mas sua presença ainda transmitia a mesma calma sólida. Pediram cafés, embora o de Paula tenha ficado intocado, esfriando sobre a mesa. "Obrigada por vir, Carlos, e por aquilo no outro dia", começou ela. "Não precisa agradecer. Amigos servem para isso", ele respondeu, e então sua expressão ficou séria. "Paula, o motivo pelo qual eu te chamei aqui é delicado. O que eu te disse sobre os rumores é mais do que isso. Eu vi coisas." "Que coisas?" ela perguntou, o coração começando a bater mais rápido. Carlos abriu a pasta e, em vez de espalhar papéis, tirou um único tablet. Ele o ligou e abriu um arquivo protegido por senha. "Eu prestei uma consultoria para um dos fornecedores da antiga empresa do João. Durante o processo, tive acesso a alguns registros de pagamento para cruzar informações. Encontrei uma inconsistência, uma nota fiscal que não batia. Por dever profissional, reportei ao meu cliente e, com a autorização dele, investiguei um pouco mais a fundo. Apenas o que era publicamente rastreável ou estava no escopo do meu contrato. O que eu encontrei é grave." Ele virou o tablet para ela. Na tela, um fluxograma simples mostrava setas saindo da empresa de João e apontando para uma série de pequenas empresas de consultoria, que, por sua vez, direcionavam os fundos para a construtora da família de Luciana. Seu ex-marido está usando a empresa da família da esposa como uma espécie de ralo para desviar dinheiro. Contas de fachada, notas fiscais frias, contratos de consultoria superfaturados. O esquema é sofisticado, mas deixa um rastro digital. Não é apenas má gestão, Paula. É crime. A garganta de Paula secou. As palavras flutuavam no ar, pesadas, irreais. "Ele está usando a empresa dela?" perguntou, a ficha caindo com um baque surdo. A expressão de Carlos tornou-se ainda mais sombria. "É pior, ele está se escondendo atrás dela. A maioria das empresas de fachada e das transações mais arriscadas está ligada ao CNPJ da família dela. Se e quando essa bomba estourar, e vai estourar, ela será a primeira a cair. Ela é o escudo dele." A ironia era tão amarga que Paula quase sentiu vontade de rir. Luciana, a mulher que se sentia intocável, era apenas um peão, uma ferramenta descartável. "Por que você está me mostrando isso?" ela sussurrou, olhando para o rosto sério de Carlos. "Porque a verdade te dá poder, Paula, o poder de entender o jogo e de se proteger. O homem que você viu no bistrô, o de terno escuro, faz parte da equipe de auditoria da Ferreira em Bastos. Eles já estão no rastro. É uma questão de tempo." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. "Meu conselho, não faça nada. Não busque vingança. Vingança só corrói quem a busca. Deixe a lei cuidar disso. Deixe que eles se destruam."
Paula pensou na consulta marcada com a advogada, na pasta segura em seu computador. Ela não queria vingança, queria distância, queria paz. Eu não vou, ela disse com firmeza. Minha única prioridade é garantir que minha filha nasça longe de toda essa sujeira. Já estou tomando minhas providências legais para isso. Um brilho de admiração passou pelos olhos de Carlos. Eu sabia que você era forte. Ele então fechou o tablet. Apenas mais uma coisa. Se por qualquer motivo as autoridades te procurarem, já que você foi esposa dele durante o período em que parte disso pode ter começado, não se desespere. Você tem a verdade do seu lado. E tem amigos também. Aquelas palavras foram um bálsamo. Pela primeira vez em muito tempo, Paula não se sentiu completamente sozinha. Ela juntou suas coisas, o toque do caderno em sua bolsa, agora não mais um ato de defesa, mas de construção de futuro. Ao sair do café, ela respirou fundo o ar da cidade. A paz ainda parecia distante, mas pela primeira vez ela via um caminho claro para alcançá-la. E esse caminho não passava pela destruição de ninguém, apenas pela construção de sua própria vida. A noite após o encontro com Carlos foi um divisor de águas. O silêncio no pequeno apartamento de Paula não era mais opressor, mas sim um espaço para reflexão e, mais importante, para ação. A verdade, crua e documentada, não a impulsionou para a vingança, como talvez fizesse com outra pessoa. Em vez disso, funcionou como um bisturi, separando com precisão cirúrgica o passado doente do futuro que ela precisava construir. A conversa com Carlos havia solidificado uma resolução que já brotava em seu coração. Sua energia não seria gasta olhando para trás, para os escombros de seu casamento, mas sim para a frente, para a fundação da vida que estava prestes a trazer ao mundo. A prioridade absoluta, a única que importava, era a segurança e a dignidade de sua filha. Nos dias que se seguiram, Paula mergulhou em uma série de ações silenciosas, mas profundamente significativas. A primeira foi a consulta com a Dr. Alice, uma advogada de direito de família cujo nome ela encontrou após uma pesquisa cuidadosa. O escritório era discreto, acolhedor, e a doutora Alice, uma mulher de olhar firme e voz calma, ouviu toda a história de Paula sem interrupções. Paula não mencionou a fraude. Aquilo era um vespeiro no qual não tinha intenção de mexer. Focou-se no que era seu. O abandono durante a gestação, a ausência de apoio e o desejo de registrar sua filha de forma independente. Eu quero que ela tenha meu nome. Quero ter a guarda unilateral e a totalidade das decisões sobre sua vida. O pai biológico abdicou desse direito no momento em que escolheu outra vida, explicou Paula, a voz firme. A advogada assentiu, explicando os procedimentos, os documentos necessários e a solidez de seu caso. Ao sair do escritório, com uma lista clara de próximos passos, Paula sentiu como se uma armadura invisível estivesse se formando ao seu redor. Não era uma armadura para a guerra, mas para a paz. Sua segunda ação foi fortalecer sua rede de apoio. Ela engoliu o orgulho, a vergonha que a fizera se isolar, e ligou para sua irmã mais velha, que morava no interior. Contou uma versão editada da história, focando em suas necessidades práticas para o parto e o pós-parto. A resposta foi imediata e calorosa, "Estou pegando o primeiro ônibus assim que você me chamar", que aqueceu o coração de Paula de uma forma que ela não sentia há meses. Ela também entrou em contato com um grupo online de mães solo, um espaço de acolhimento onde encontrou não pena, mas solidariedade e dicas práticas, desde como montar um berço sozinha até como lidar com a burocracia do plano de saúde. Eram pequenos fios que, juntos, teciam uma rede de segurança que ela mesma estava construindo. O dossiê em seu computador, a pasta protegida por senha, também cresceu. Ela adicionou um resumo da conversa com a doutora.
Alice e digitalizou os documentos que a advogada lhe pediu para separar. Aquele arquivo se tornou seu cofre. Não era uma arma para ser usada, mas um escudo para se defender. A possibilidade de ser chamada a depor, mencionada por Carlos, era assustadora. A fraude e a ganância de João poderiam respingar nela. Por isso, ela decidiu tomar mais uma medida. Com base em sua antiga experiência em escritórios, ela sabia da importância da comunicação oficial. De um e-mail anônimo, criado para este único fim, ela enviou uma mensagem curta e formal para o endereço de contato geral da Ferreira em Bastos, Auditoria e Compliance. A mensagem era impessoal. Para os devidos fins, informo que, como ex-cônjuge de João Lacerda, com divórcio finalizado em data, coloco-me à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que se façam necessários no âmbito de qualquer investigação, desde que solicitada por via judicial. Atenciosamente, Paula Andrade. Ela não deu detalhes, não fez acusações. Apenas se posicionou como uma cidadã disposta a cumprir seu dever, estabelecendo um limite claro e oficial. Ao clicar em enviar, sentiu um calafrio, mas também a certeza de que estava fazendo a coisa certa. Estava se antecipando, controlando a narrativa de sua própria vida antes que outros o fizessem por ela. Enquanto isso, a vida continuava. A barriga pesava mais a cada dia, e as noites de sono eram interrompidas por chutes vigorosos e pela dificuldade de encontrar uma posição confortável. Mas agora, a insônia não era mais preenchida por memórias dolorosas. Era preenchida por planejamento. Ela montou o berço, peça por peça, seguindo um tutorial em vídeo, uma pequena vitória celebrada com um copo de leite morno. Lavou e dobrou cada macacãozinho, cada par de meias, incluindo as de cor de doce de leite, arrumando-os na cômoda com um cuidado quase cerimonial. Cada ato doméstico era uma meditação, um tijolo a mais na construção de seu ninho. Um dia, ao passar em frente ao bistrô francês, como se o destino a testasse uma última vez, ela viu Luciana na entrada, rindo com um grupo de amigas. Seus olhares se cruzaram através da calçada. Luciana abriu aquele sorriso de escárnio, esperando que Paula baixasse a cabeça e passasse apressada. Mas Paula não o fez. Em vez disso, ela parou, endireitou os ombros e a encarou de volta, nos olhos. Não disse uma palavra, não fez um gesto, mas o silêncio, carregado de tudo o que ela agora sabia e, mais importante, de tudo o que ela estava construindo para si mesma, foi mais alto do que qualquer grito. O sorriso de Luciana vacilou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Paula viu a dúvida, a pequena fissura na fachada de arrogância, e então ela simplesmente se virou e continuou seu caminho, deixando Luciana para trás, envolta em seu perfume caro e em sua ignorância prestes a ruir. O clímax silencioso desse período de despertar aconteceu não em um confronto, mas em um momento de absoluta banalidade. Paula estava na fila do caixa de um supermercado, o carrinho cheio de frutas, iogurte e fraldas. Na pequena TV presa ao teto, passava um telejornal local. De repente, a música de plantão interrompeu a programação. A manchete surgiu na tela. Escândalo financeiro. Construtora Bittencourt e associados são alvo de operação da Polícia Federal. A foto de João e Luciana, sorrindo em um evento de gala, preencheu a tela. As pessoas na fila começaram a cochichar. É aquele casal da revista, não é? Sempre achei que era dinheiro sujo. Paula sentiu o ar faltar. Seu coração disparou. Ela olhou para dentro de seu carrinho, para o pacote de fraldas, para as maçãs vermelhas e brilhantes. Em sua bolsa, sentiu o volume do pequeno par de meias cor de doce de leite, que ela passara a carregar como um amuleto. A imagem na TV mostrava agora a fachada da empresa, com carros de polícia parados na frente. O mundo deles estava desmoronando em rede nacional. E ela estava comprando iogurte.
Uma onda de emoção a invadiu. Não de alegria, não de vingança, mas de uma distância quase surreal. Aquela era a vida deles. A vida dela estava ali, naquele carrinho, e crescendo dentro de seu ventre. Ela pagou por suas compras, agradeceu à operadora de caixa e caminhou para fora do supermercado. O sol da tarde bateu em seu rosto. E pela primeira vez, ao pensar neles, Paula não sentiu dor, nem raiva. Sentiu pena. E então escolheu sorrir, um sorriso leve, só para si, e seguiu em frente. Enquanto a paz, ainda que frágil, começava a se assentar no pequeno apartamento de Paula, na mansão do casal perfeito nos jardins, a guerra civil havia sido declarada. O castelo de cartas, construído sobre uma fundação de mentiras e dinheiro sujo, não apenas desmoronou. Ele implodiu de forma espetacular sob os holofotes de uma mídia faminta por escândalos. A ruína não foi apenas financeira. Foi uma corrosão da alma, uma desintegração moral que se tornou o espetáculo principal da cidade. A operação da Polícia Federal, televisionada ao vivo, foi apenas o começo. O que se seguiu foi um tsunami de consequências. As contas da construtora Bittencourt e de todas as empresas de fachada foram congeladas. As linhas de crédito, antes ilimitadas, foram cortadas. Projetos foram paralisados. Investidores que antes disputavam a chance de se associar a eles, agora corriam para se desvincular, emitindo notas à imprensa, negando qualquer conhecimento das atividades ilícitas. O nome Bittencourt, antes sinônimo de luxo e poder, tornou-se sinônimo de fraude. Dentro da mansão, o ar era irrespirável, denso de acusações e pânico. João, o arquiteto da fraude, agora se via encurralado. O homem charmoso e confiante deu lugar a uma figura pálida e paranoica, que passava os dias trancado no escritório, cercado por uma equipe de advogados criminalistas caríssimos, cujos honorários drenavam o que restava de seus recursos líquidos. Ele buscava desesperadamente uma brecha, uma saída, um bode expiatório. E o bode expiatório mais óbvio, a figura que ele escolheu para carregar o peso de sua própria ganância, era Luciana. As discussões, antes abafadas, tornaram-se erupções vulcânicas. Ele a culpava com uma fúria venenosa, não apenas por sua ostentação, mas por sua suposta negligência. Como você não viu? A empresa é da sua família. Você assinava o que eu colocava na sua frente como uma idiota, ele gritava, a voz rouca de desespero e uísque. Se você tivesse um pingo de inteligência para os negócios, teria percebido. Mas não, você só se preocupava com festas, com vestidos, com aparecer na coluna social. Sua vaidade nos destruiu. Luciana, por sua vez, não era uma vítima passiva. A mulher que um dia se sentiu a rainha do mundo, agora via seu nome e o de sua família sendo arrastados na lama. O choque inicial deu lugar a uma raiva glacial, a fúria de uma leoa ferida. Ela o culpava por sua duplicidade, por sua covardia em usar a estrutura que o pai dela construiu com trabalho duro como fachada para seus crimes. Você me usou, ela retrucava, os olhos brilhando de ódio, não mais de malícia. Você mentiu para mim, para o meu pai. Você nos transformou em seus cúmplices, sorrindo em jantares de família enquanto nos apunhalava pelas costas. Você é um verme, um fraco que se esconde atrás da saia dos outros. Você chegou aqui sem nada e vai sair sem nada, mas vai levar o nome da minha família junto para o esgoto. As brigas eram lendárias, ouvidas pelos poucos empregados que ainda não haviam pedido demissão. Pratos de porcelana importada, antes exibidos com orgulho, eram arremessados contra as paredes. Um vaso de cristal, presente de casamento, foi estilhaçado no chão de mármore, um símbolo perfeito da união deles. O amor, se é que um dia existiu, foi completamente consumido pelo ressentimento e pelo medo da prisão.
Mas a traição, uma vez plantada, cria raízes profundas e se espalha como uma erva daninha. Com o casal sob o microscópio da mídia, não demorou para que outros segredos começassem a vazar. A história do outro homem na vida de Luciana, que Carlos havia mencionado a Paula, explodiu na imprensa marrom. Um paparazzo que montara vigília em frente à mansão conseguiu uma foto granulada dela saindo de um hotel de luxo com um conhecido empresário rival, dias antes do escândalo estourar. A narrativa mudou instantaneamente. Luciana não era apenas a herdeira enganada, era também a adúltera. A mulher que humilhara publicamente a ex-grávida de seu marido agora tinha sua própria infidelidade exposta para o mundo. A humilhação era um prato que, para ela, estava sendo servido gelado e em público. Para João, a notícia foi a pá de cal em seu ego já destroçado. Ele não era apenas o fraudador, era o marido traído. O homem que roubou a esposa de outro, apenas para ser traído da mesma forma. A ironia era tão cruel, tão poética, que os colunistas sociais se deleitavam. A imagem do casal poderoso desmoronou completamente, substituída pela caricatura de dois criminosos mesquinhos e infiéis, devorando-se mutuamente em meio aos destroços de seu falso império. Paula acompanhava tudo à distância, através das manchetes que sua irmã, agora instalada em seu sofá-cama, lia em voz alta do celular, com uma mistura de choque e satisfação. Paula não buscava as notícias, mas elas a encontravam. Cada nova revelação era como o eco distante de uma tempestade que ela já havia atravessado. Não havia alegria em sua desgraça. Apenas a confirmação sóbria de que um castelo construído sobre areia movediça não pode se sustentar. Ela via as fotos dele saindo do fórum para depoimentos, os rostos abatidos, os olhos fundos, cercados por um enxame de microfones e câmeras. Via a transformação de Luciana, a arrogância substituída por um olhar assustado e perdido, o cabelo, perfeitamente penteado, agora desgrenhado pelo vento e pelo desespero. Via a derrota nos ombros caídos de João, o terno caro parecendo um disfarce mal ajustado. E não sentia nada além de uma profunda e libertadora indiferença. A vida deles era um filme de terror em outra tela. A vida dela era o cheiro do bolo de fubá que sua irmã assava no forno, o som do ultrassom do coração de sua filha, a lista de nomes de bebês que elas discutiam à noite. Foi nesse estado de desespero absoluto, após uma briga particularmente violenta com Luciana, que terminou com ela fazendo as malas e voltando para a casa dos pais, que João fez o impensável. Sozinho na mansão silenciosa e escura, com o uísque como única companhia, ele procurou a única pessoa que um dia lhe ofereceu apoio incondicional. Ele ligou para Paula. O nome dele brilhando na tela do celular foi um choque, um fantasma de uma vida passada. Sua irmã, vendo a tela, fez uma careta. Não atende essa praga, Paula. Por um momento, ela pensou em seguir o conselho. Mas uma força maior, a necessidade de cravar o último prego no caixão daquele passado, a fez deslizar o dedo e aceitar a chamada, colocando no viva voz. A voz do outro lado era quase irreconhecível. Não era o tom confiante do executivo ou o sussurro sedutor do amante. Era um fiapo de voz, quebrada, encharcada de autocomiseração. Paula, sou eu. Eu sei, João. O que você quer? Ela respondeu, a voz calma, neutra, a presença da irmã ao seu lado, dando-lhe uma força extra. Por favor. Você tem que me ouvir, ele começou, as palavras tropeçando umas nas outras. Eu sei que errei. Eu sei. Eu perdi o controle de tudo. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Foi a pressão, a ambição. Luciana, ela sempre queria mais. Eu me perdi. Ele fez uma pausa, esperando uma reação, uma palavra de consolo, qualquer coisa. Paula permaneceu em silêncio, trocando um olhar com a irmã. Eles vão tirar tudo de mim, Paula. Ele continuou, a voz embargando.
A empresa, o dinheiro, minha liberdade. A Luciana me abandonou, levou as joias, limpou as contas que podia. Estou sozinho. Por favor, se você pudesse, talvez falar com as autoridades, dizer que eu era um bom homem, que fui influenciado, qualquer coisa. Pense no nosso passado, pense em nós. Paula fechou os olhos. Ouviu a súplica desesperada de um homem se afogando, tentando agarrar-se ao barco que ele mesmo incendiou. Houve um tempo em que essa voz a teria despedaçado, em que ela teria movido céus e terras para salvá-lo. Mas aquele tempo havia passado. Você já tirou tudo de si mesmo, João, disse ela, a voz suave, mas com a firmeza do aço. A ambição era sua. As assinaturas eram suas, as escolhas foram suas. O nós que você menciona acabou no dia em que você escolheu ela. E o meu passado com você está sendo cuidado pela minha advogada. Não, por favor, não diga isso. Ele sussurrou, o desespero se transformando em pânico. Pense na nossa história, pense no seu filho, nosso filho. A menção à criança foi a gota d'água. A calma de Paula se transformou em gelo. Não se atreva, João. Não se atreva a usar o nome da minha filha agora. Você abdicou de qualquer direito sobre ela a cada noite que não voltou para casa, a cada humilhação que permitiu que eu sofresse. Ela é minha responsabilidade, minha e de mais ninguém. Ela respirou fundo. Eu estou pensando no meu futuro, João, e no futuro da minha filha. Você fez sua escolha há muito tempo. Agora eu fiz a minha. Eu segui em frente. Adeus. Um silêncio pesado caiu na linha. Ela podia quase ouvir a respiração dele, o som de um homem que finalmente percebeu que todas as pontes haviam sido queimadas. Não desliga! Ele implorou. A voz um sussurro quebrado. Mas ela desligou. Com um toque suave na tela, ela encerrou a chamada e, com ela, o último vestígio de poder que ele tinha sobre ela. Ao pousar o telefone, uma clareza final a inundou. Não era mais ela quem se agarrava a um passado doloroso. Era ele. Ele que tinha tudo. Agora não tinha nada. Perdera a carreira, a reputação, a fortuna e a mulher por quem destruíra sua primeira família. Tudo o que lhe restava era o eco de suas próprias más escolhas e a memória da mulher que ele subestimou e traiu. Mas aquela mulher não estava mais disponível para ser seu porto seguro ou seu saco de pancadas emocional. Aquela mulher estava ocupada, escolhendo a cor do quarto de sua filha. E estava, finalmente, em paz. 4 semanas se passaram. 4 semanas em que o barulho do mundo exterior, com suas manchetes sobre prisões preventivas, delações premiadas e um divórcio litigioso que se tornara uma guerra de lama, foi se tornando cada vez mais um ruído de fundo, distante e sem importância. O império de João e Luciana havia se transformado em pó, uma nota de rodapé na história da crônica social e policial da cidade. João, sem os recursos da família Bittencourt para pagar por uma defesa de primeira linha, viu-se cada vez mais encurralado pela promotoria. Luciana, por sua vez, negociou um acordo, entregando tudo o que sabia sobre as operações do ex-marido em troca de uma pena mais branda, efetivamente selando o destino dele. A ruína deles era completa, televisionada e dissecada à exaustão. Mas no pequeno e silencioso apartamento de Paula, um universo inteiro estava prestes a nascer, e as notícias do mundo lá fora não tinham mais o poder de atravessar suas paredes. Aconteceu numa manhã calma de domingo, quando a cidade de São Paulo parecia respirar mais devagar, a garoa fina lavando as ruas e o ar. A bolsa de maternidade, arrumada e checada dezenas de vezes, estava ao lado da porta. A irmã de Paula dormia no sofá, um anjo da guarda exausto. Não houve drama, não houve pânico, apenas a certeza tranquila, uma comunicação silenciosa entre mãe e filha de que a hora havia chegado.
No hospital, o mundo exterior poderia estar em chamas, mas dentro daquele quarto, com a luz suave entrando pela janela e o apoio constante de sua irmã, havia apenas foco, força e uma antecipação que superava qualquer dor. E então, após horas que foram ao mesmo tempo uma eternidade e um instante, ela assegurou pela primeira vez. Fernanda. Minúscula, perfeita, com um tufo de cabelo escuro e os olhos curiosos de quem acaba de chegar a um mundo novo. Ela estava envolta em uma manta branca, mas a primeira peça de roupa que tocaria sua pele seria um dos macacões que Paula lavara com tanto carinho, e em seus pés, o pequeno par de meias na cor de doce de leite. Seus dedinhos, impossivelmente pequenos, se fecharam ao redor do dedo de Paula, com uma força que desmentia seu tamanho, uma força que a ancorou na realidade de uma forma que nada mais no mundo poderia fazer. Naquele momento, tudo o que veio antes se dissolveu. Meses de humilhação, de solidão, de raiva e de traição foram lavados por uma onda de amor tão avassaladora, tão pura, que fez lágrimas silenciosas escorrerem pelo rosto de Paula. Não eram lágrimas de dor ou de tristeza. Eram lágrimas de libertação, de alívio, de uma alegria que preenchia cada espaço vazio que a dor havia deixado para trás. Ela não estava quebrada. Ela não estava abandonada. Ela era mãe. E isso era tudo. Nos dias que se seguiram, o quarto do hospital se tornou um santuário. As visitas eram poucas e escolhidas a dedo. A advogada, doutora Alice, enviou um arranjo de flores com um cartão simples. Parabéns pela sua maior e mais bela vitória. A certidão de nascimento está pronta para ser registrada como planejamos. Aquilo trouxe a Paula uma paz imensa. A burocracia, o último fio que poderia conectá-la ao passado, já estava resolvida. Sua filha seria registrada apenas com seu nome, protegida legalmente desde o primeiro dia. Foi no terceiro dia que houve uma batida suave na porta. A irmã de Paula abriu e hesitou por um momento. Era Carlos. Ele não trazia flores ou balões. Em suas mãos havia uma pequena sacola de uma livraria conhecida. Ele entrou, hesitante, as mãos nos bolsos do casaco, como se temesse invadir aquele espaço sagrado. Havia uma gentileza em seu olhar, uma preocupação genuína que ia além da antiga colegialidade. Quando Paula sorriu, um sorriso genuíno e cansado, ele se aproximou. Seu olhar desceu para o pequeno embrulho nos braços dela e uma suavidade que ela nunca tinha visto antes tomou conta de seu rosto. Ela é linda, Paula, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Ela é tudo, respondeu Paula, a voz embargada pela emoção, enquanto afastava uma mecha de cabelo do rosto da filha. Carlos não puxou uma cadeira. Permaneceu de pé, mantendo uma distância respeitosa. Eu não vou demorar, só queria te entregar isso. Ele estendeu a sacola. Dentro havia um livro de capa dura, uma coletânea de contos de fadas clássicos e um pequeno urso de pelúcia incrivelmente macio. Pensei que talvez você gostasse de ler para ela, para começar a biblioteca dela. Carlos, não precisava, disse Paula, genuinamente tocada pelo gesto atencioso. Precisava sim, ele respondeu com um sorriso. E também, eu queria te dizer que admiro muito a sua força. A forma como você lidou com tudo. Você não escolheu o caminho fácil da vingança. Escolheu o caminho da dignidade. E isso é raro. Ele fez uma pausa, como se me disse as próximas palavras. O mundo lá fora vai continuar girando, mas o seu mundo, o que importa de verdade, está bem aqui. Se precisar de qualquer coisa mesmo, desde ajuda com planilhas de orçamento de fraldas, até alguém para buscar um café, você tem meu número. E com isso, ele se despediu, deixando para trás não uma promessa de romance, mas algo talvez mais valioso, a oferta de uma amizade sólida e desinteressada. Mais tarde, ao folhear o livro,
Paula encontrou um pequeno bilhete preso na primeira página. Não era uma declaração, mas uma citação. A coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante do que o medo. E abaixo, a caligrafia de Carlos. Para Fernanda, que já nasceu com a mãe mais corajosa que eu conheço. Paula sorriu, um sorriso que aqueceu sua alma. A surpresa, no entanto, veio uma semana depois, já em casa. Em meio a uma pilha de correspondências, contas, propagandas de farmácia, havia um envelope diferente. Papel de qualidade, sem remetente, apenas o endereço de Paula digitado. Com o coração um pouco apertado, ela o abriu. Dentro não havia uma carta, mas um cheque administrativo, um cheque de um valor considerável, e um único bilhete com uma caligrafia elegante e desconhecida. Senhora Andrade, meu nome não lhe diria nada, mas sou a mãe de Luciana. Não escrevo para pedir perdão pelas ações de minha filha, pois sei que não há palavras que reparem o mal que lhe foi feito. Ela e o Sr. Lacerda enfrentarão as consequências de seus atos perante a lei. Escrevo como mãe, e agora avó, de uma neta que não conhecerei. Durante o processo de divórcio, soube que meu ex-genro se recusou a prover qualquer tipo de pensão ou auxílio durante sua gestação. O valor anexo corresponde ao que, em minha opinião, seria o mínimo que ele deveria ter feito. Não é um pedido de desculpas. Não é uma tentativa de comprar perdão, é um ato de justiça, um pequeno reequilíbrio em uma balança que foi tão cruelmente desajustada. Use-o para o futuro de sua filha. Desejo a vocês duas a paz que minha família perdeu. Atenciosamente, uma mãe. Paula sentou-se no sofá, o cheque em uma mão, o bilhete na outra, Fernanda dormindo serenamente em seu colo. As lágrimas vieram, mas desta vez eram diferentes. Eram lágrimas de espanto, de uma complexidade que ela não sabia nomear. A mulher que a criou, a mãe da mulher que a humilhou, estava, à sua própria maneira, tentando consertar uma pequena parte do estrago. Não era perdão, não era amizade. Era, como dizia o bilhete, um ato de justiça vindo da fonte mais improvável. Naquele momento, Paula entendeu a profundidade da ruína deles. A dor havia se espalhado, atingindo pais, mães, toda uma estrutura familiar. Ela olhou para o cheque. O dinheiro daria a ela e a Fernanda uma segurança, um fôlego que ela não esperava ter. Mas o valor real não estava nos números. Estava no gesto, no reconhecimento, vindo do outro lado do campo de batalha, de que sua luta era justa. Ela recostou-se, sentindo o calor do corpo de sua filha contra o seu. O passado estava para trás. A justiça, com suas engrenagens lentas e implacáveis, estava cuidando do destino de seu ex-marido. A família de Luciana estava lidando com sua própria dor e vergonha. E Carlos, um amigo inesperado, representava a promessa de um futuro onde a confiança poderia ser reconstruída. O mundo deles havia desmoronado, e o dela estava apenas começando a se construir, tijolo por tijolo, sobre uma fundação de amor incondicional, dignidade e agora uma pequena e inesperada ajuda do destino. Ela olhou pela janela, para o céu de São Paulo, que começava a se tingir de rosa com o entardecer. E sussurrou, mais para si mesma, mas talvez para a filha também, uma promessa e uma constatação. Nós vamos ficar bem, mais do que bem. E pela primeira vez em um tempo que parecia outra vida, ela acreditou naquelas palavras com cada fibra de seu ser. Porque mulheres podem ser traídas, abandonadas, deixadas sozinhas na chuva, mas elas não permanecem quebradas. Elas se reerguem, elas reconstroem, elas protegem o que realmente importa. E ali, segurando sua filha na luz suave do crepúsculo, Paula entendeu que a verdadeira vingança nunca foi a ruína deles. A verdadeira vitória sempre foi a sua própria sobrevivência, a proteção de sua dignidade e a conquista silenciosa de sua paz.
Uma paz agora selada por um ato de justiça que ela nunca poderia ter imaginado. O círculo, de uma forma estranha e agridoce, havia se fechado. E um novo, cheio de possibilidades, estava apenas começando. Que jornada, não é mesmo? A história da Paula nos ensina muito sobre resiliência, força interior e a importância de seguir em frente, não importa o quão difícil seja o caminho. Agora, queremos muito saber sua opinião. De 0 a 10, que nota você dá para a reviravolta da Paula? Deixe seu comentário, sua nota. Para fazer parte da nossa comunidade de amantes de boas histórias e receber em primeira mão nossos próximos vídeos, é muito simples. Deixe o seu like para nos apoiar. E, claro, inscreva-se no canal. Estamos te esperando. Obrigado.